Salve galera, bem-vindo à Oficina de Games. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série sobre criação de sprites com Inkscape. No último vídeo a gente fez uma poção de magia, né? Que é um item bem comum em jogos de RPG. Agora eu quero fazer um sprite um pouco diferente, assim, um sprite mais genérico que aparece em mais jogos, que serão as pedras, né? Abrir aqui na internet, né, para mostrar os modelos. Bom, as pedras elas estão presentes em quase todos os jogos, assim, quase todos os cenários que você vê, em algum lugar você vai encontrar pedras. As pedras elas geralmente têm uma coloração cinza, embora existam outros casos que as pedras podem ter coloração diferente, chegando assim até alguns tons mais amarelados, vermelhos e em alguns casos alguns mais verdes, como essas aqui, ó. E apesar de comuns, as pedras elas têm algumas particularidades, né? Como por exemplo a questão do formato das pedras, né? Que existem desde pedras mais arredondadas até formatos mais geométricos, assim, quadrados, né? Outras formas assim. Isso, geralmente, a gente tem que ter uma certa preocupação com isso, dependendo do cenário que vai estar acontecendo. Pois, por exemplo, cenários assim próximos à água, como rios e mares, as pedras tendem a ser mais arredondadas. Já em áreas assim, cenários como desertos e regiões mais secas, as pedras têm mais esse formato mais quadrado, né? Ou também aqueles locais onde há alteração do homem. Todas as pedras têm formatos um pouco mais simétricos, né? E também acontece também as pedras próximas à vegetação, como florestas, matas, pântanos, as pedras tendem a ter alguns musgos. Bom, mas então vamos para a prática. Já estou aqui com o meu Inkscape aberto. Opa, pedi para limpar o documento, não precisava. Vou mudar aqui para paisagem. Vou estar dando uma aproximadinha aqui. Beleza. Vamos começar com uma pedrinha arredondada, né? A mais comum de todas. Eu vou dar para ela uma coloração um cinza meio termo. Vou convertê-la em caminho. 2 cliques aqui para entrar no modo editor de nós e vou dar uma achatadinha nela aqui, ó. Beleza? Vou duplicar essa pedra no Ctrl D, C, nessa aqui de cima. Acho que eu vou aplicar um contornozinho básico nela. O contorno está em 7, está muito, eu vou cair para 5. 5 está muito ainda, fez um 4. 4, de acordo com o contorno, eu vou deixar num tom preto assim. Deixa eu procurar aqui uma coisa. Um tom mais assim vai ficar melhor. Beleza? Agora nessa aqui que eu dupliquei, eu quero ver se eu faço umas manchas nela. Geralmente eu vou usar, tem outras ferramentas, se bem que eu posso utilizar o lápis, mas eu vou usar a caneta Bezier para fazer assim e aqui vou ligar. Pronto, criei isso aqui. Vou usar agora a ferramenta balde de tinta, selecionar uma cor um pouco mais clara. Opa, ele já aplicou de uma vez, nem precisou eu clicar lá como acontece no Photoshop, né?
Beleza. Vou pegar essa aqui, beleza. Era só para servir de referência. Vou retirar o contorno. Vou dar uma encolhidinha. Segurando o Ctrl, né, para ser proporcional. Dá uma aproximada aqui. E só deixar meio próximo. Com uma cor mais clara. Assim tá bacana. Vou usar a elipse de novo. Caminho, converter em caminho e vou dar uma coloração mais escura. Então, uns 2 cliques no modo editor de nós. Vou dar uma distorcidinha nessas manchas. Para não parecer uma coisa tão mecânica. 2 cliques. Opa, erro meu. Vou pegar aqui. Mais claro um pouquinho, né? Vou selecionar aqui e vou usar aqui para dar um... Não fez muita diferença não, mas beleza, tá legal. Bem, vou fazer uma elipse aqui de novo. Uma cor bem mais clarinha agora. Pode quase chegar no branco. Caminho, vou converter em caminho. Vou colocar aqui, dar 2 cliques. Fazer um formato aqui, tipo aquele formato de um grão de feijão. Beleza, eu vou trazer ele pra cá. Dar uma giradinha nele aqui, ó. E aqui em fio eu vou dar uma... Vou aqui no alfa dele, né, nesse Azinho. Vou diminuir um pouco a opacidade dele. Acho que ele pode ser branco mesmo. Eu diminuo bem a opacidade. Diminuir para ver como... Legal. Tá ficando interessante até. Vou jogar você mais pra cá, né? Eu vou fazer... Na verdade, eu vou usar você mesmo. Vou dar um Ctrl D. Dar uma giradinha aqui. Diminuir você. Não gostei muito de você, mas beleza. Vou dar uma cor mais clara. Se eu já vou fazer outra coisa. Ativar aqui, ó, para poder controlar melhor isso. Ok. Também dá uma diminuidinha na opacidade, só para... Vou dar umas duplicadinhas aqui, colocar mais alguma... Só vou dar uma certa girada para não parecer, não ficar tão uniforme as manchas. Aqui eu ainda estou achando o contorno muito grosso ainda. Na verdade ele pode até não ter contorno essa aqui. Também. Vou
vou agrupar ela. Última opção aqui, agrupar. Pronto. Tá aqui uma pedrinha simples, né? Bem básica, dá até para dar uma distorcidinha nela aqui. Mas uma pedrinha simples, beleza? Ok. Agora, para a próxima pedrinha, eu vou usar aqui a ferramenta polígono. Pode ser 5, como fosse um pentágono aqui. Vou vir em caminho. Essa eu vou deixar ela mais assim. Dando 2 cliques em algum ponto aqui, você pode criar um novo ponto, né? Ok. Para essa eu vou dar uma coloração. Deixa eu ver aqui. Talvez mais um amarelado aqui, ó. Escolher esse mais escuro. Esse aqui como base. Beleza. Vou dar aqui um Ctrl D. Já percebi que tem transparência aqui que eu não vi. Que eu não quero. Ele não pode. Não quero transparência agora não. Beleza. Vou dar um outro Ctrl D aqui. Vou selecionar essas duas cópias. Vou em objeto. Vou em caminho, na verdade, e vou colocar diferença. Uma cor mais escura. Não, na verdade, uma cor mais clara aqui vai ficar melhor. Ok. Vou duplicar esse de baixo de novo, Ctrl D, arrastar ele aqui para baixo, mais um Ctrl D. Agora eu vou colocar uma outra cor nele só para me ver, ó, que eu quero uma partezinha aqui de baixo. Vou dar até um duplo clique para dar uma, para me ter certeza que ele só vai me dar essa faixinha aqui. Seleciono ele, seleciono o outro, caminho, diferença. Pronto. Coloquei aqui. Aí esse aqui eu dou uma coloração mais escura. Beleza. Tá bem. Já tá ficando interessante. E agora eu vou colocar alguns defeitinhos nela. Porque como a gente sabe, as pedras ela é um elemento da natureza, né? E a natureza não é simétrica, perfeita. Ela acaba tendo sempre aqueles defeitinhos, aquelas coisinhas que não são realmente defeitos, né? Mas eles existem. Não pode ser assim algo muito simétrico. Na natureza você não encontra um cubo perfeito, uma esfera perfeita, né? Ela sempre tem alguma coisinha. Eu vou utilizar, acho que a mão livre vai ser bacana. Eu vou fazer algumas rachaduras assim na pedra. Uns trincados, né? Legal. Vou selecioná-los. Bem. E aqui na cor de contorno dele, vou selecionar esse conta-gotas aqui e vou escolher essa cor aqui. Pronto. Legal. Agora eu vou dar uma escurecidinha nela, né? Vou puxar aqui no L. Isso ficou interessante.
Se vocês quiserem, podem fazer mais um grau aqui de iluminação. Vou aqui tirar o contorno. Vou convertê-lo em caminho. Vou aqui em fio, vou usar aquele conta-gotas para escolher essa cor. Vou dar uma clareadinha. Duplo clique, né, para entrar na seleção de nós. Então aqui, vou dar uma mudadinha aqui, né? Vai ter ficado um pouco mais interessante. Não, essa eu vou deixar assim mesmo. Vou tirar isso aqui, não ficou legal não. Bacaninha. Vou dar um agrupar nela, né, para dar uma coisa só, para elas ficarem unidas, né, para facilitar o meu manipulá-las. Ficou um pouco menor que essa, eu vou aumentar um pouquinho. Assim tá ótimo. Muito bem. Qual outra? Não estou conseguindo me recordar qual outro tipo de rocha a gente encontra. Tem aquelas meio que tridimensionais, né, que parecem pequenas montanhas. Para fazer ela, eu vou usar a caixa 3D. Essa aqui não é a visão que eu quero uma visão meio que aérea, né? Então eu posso ir manipulando aqui. Deixa eu chegar ela aqui mais para cima, pra vocês verem melhor. Acabou criando outro. Isso aqui eu vou usar só para me dar base. Vou dar aqui o encaminho, converter em caminho. Vou selecioná-lo. Vou aqui em agrupar, desagrupar no caso, né? Vou selecionar esses três aqui da frente e vou levar um pouquinho para lá. Esses aqui não vão aparecer, então não preciso usá-los, né? Então vai ser só esse aqui mesmo. Deixa eles mais aqui. Ok, como eu disse anteriormente, as pedras não são simétricas assim, então formas perfeitas, né? Elas sempre têm algumas deformações. E aí a gente tem que estar meio que estragando elas. Esse aqui eu vou até aqui, vou... Não, tem que segurar aqui, clicar exatamente no pontinho vermelho e arrastar. Cheguei mais pra cá. Vou dar um duplo clique aqui. Vou trazer isso um pouco mais para baixo. Ok. Tudo bem. Para essa rocha, acho que eu vou dar um... Que cor eu não usei? Acho que eu não usei um marronzinho, né? Acho que eu vou usar essa paleta aqui de marrons. Deixa essa aqui como base e vou usar a ferramenta gradiente. Vou clicar nesse aqui primeiro e vou usar a cor de baixo aqui mais em cima, e aqui embaixo eu vou dar uma escurecidinha. Vou dar uma clareada na parte de cima, uma escurecida embaixo. Selecionar esticar, mesma coisa.
Vou usar aqui a lata de tinta. Não, lata de tinta não, perdão. Gradiente. Selecionar uma área para ele funcionar. Aqui em cima eu vou usar essa cor. Aqui embaixo, para selecionar a cor, né, como eu mostrei no primeiro vídeo, você clica aqui na bolinha e escolhe a cor. No meu caso, eu cliquei, em vez de ir aqui e escolher uma cor, que eu também poderia, eu fui no conta-gotas e peguei essa cor aqui, né, para ser igual. Agora vou selecionar o quadradinho, vou usar o conta-gotas e pegar essa cor de baixo. Vou selecionar esse de cima e vou pegar essa cor aqui, vou dar uma clareadinha nela. Então, um rocha mais assim, né? Agora eu vou dar umas falhazinhas nela. Vou usar a ferramenta de polígono. Vou usar 3. Caminho, vou converter em caminho. Vou dar a ele essa cor escura aqui de baixo. Vocês já vão entender o que são essas falhinhas. Isso aqui tá legal. Vou dar um Ctrl D nela. Descer aqui, usar o editor de nós. Tem que aproximar mais, né, pra ver se... Acaba que fica imperceptível, assim... Quando a imagem for pequena. Mas já é bom a gente já ir fazendo, né? Aí, ok, assim, essas falhinhas, ficou até um pouco largo, mas é isso aqui. Que é tipo um trincado que houve na pedra, como se ela tivesse sido quebrada por alguma coisa. Eu vou dar um Ctrl D aqui nessa parte, jogar ele pra cá. Dar mais uma aproximada. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu vou deixar uma falha bem fininha mesmo. Lembrando, né, que na natureza nada é perfeitamente simétrico, tudo tem alguma falhazinha. E aí eu vou girar ele aqui um pouco, né, para facilitar um pouco para mim. Vamos aproximar mais para ver o que eu estou fazendo exatamente. Ok, é isso aí. Posso fazer mais um andar aqui, né, na rocha. Cria aqui um quadrado, converto em caminho, ele mais ou menos aqui. Vou para o editor de nós. Deixar ele mais ou menos aqui. A cor dele eu vou usar essa cor aqui de cima, né? Posso dar só uma escurecidinha nela, porque vamos dizer que tem mais luz aqui em cima do que embaixo. Crio um novo. Converto em caminho. Beleza. Esse aqui vai ter um gradiente, né?
clico a bolinha vermelha, escolho essa coloração aqui. Quer dizer, clico na bolinha, né? Ela fica vermelha quando eu estou com o mouse em cima. Clico no quadrado, né? O quadrado representa a origem, né? Onde começa, e a bolinha até onde ela vai. No quadrado eu vou selecionar uma cor bem mais escura. Isso aí. Vou dar um selecionar, vou dar um Ctrl D. Aproximar um pouquinho para ver o que eu estou fazendo. Ajustando aqui, né, vai ficar perfeitinho. Bem, vou copiar esses dois aqui para não ter que fazer de novo. Ctrl D, trago para cá e só ajusto. Deixa uma bolinha bem pequenininha. Bom, tá aí, né? Dá para se colocar mais detalhes, pôr mais umas rachaduras, por exemplo. Mas acho que assim já tá bem bacaninha. Vou dar uma arrumadinha aqui. Posso pôr mais pedras aqui também, né? Posso pôr mais rachaduras, mais essas esquinazinhas assim, ó. Deixar isso mais retinho aqui, vai ficar melhor. Ok. Isso vai do gosto de cada um. Se vocês notarem, olha, eu não sei se a captura está pegando isso. Há uma pequena diferençazinha aqui, ó. Você pode estar ajustando ou fazendo o seguinte. Eu vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl D, levar aqui um pouco mais para frente. Vou em caminho, união, virou uma coisa só, né? Lever para cima. Objeto. Clico aqui, ó, na ferramenta enviar seleção para trás, ou a tecla End do teclado, jogo para trás e dou para ele uma coloração preta. Não parece que mudou nada, né? Mas mudou. Isso, e aproveitando isso, eu também posso dar um contorno, que não tem contorno, eu posso dar um contorno nesse preto, porque aí eu posso ajustar ele melhor, ó, e dar um controle só externo. Não é bacaninha? Agrupá-lo, né? Ficou um pouco grande demais. Ué, então é isso, né, galera? Aqui alguns exemplos de pedras. Vou deixar essa aqui mais na frente. Ah, não, vou ficar assim mesmo. Aqui são alguns exemplos, né, que você pode estar fazendo, né? Existem outras formas, né? Mas eu vou deixar só assim mesmo. Lembrando, mostrei no outro vídeo, né, para vocês podem salvar aqui, salvar, Ctrl S, ou pode estar exportando imagem PNG, que é o que eu vou estar fazendo. Vou exportar para minha área de trabalho. E é só clicar aqui em exportar. Beleza?
Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.